O espírito humano pode se associar a Deus ou ao diabo. Preste atenção que eu vou lhe falar. Deus te deu um espírito. Deus deu ao ser humano um espírito, que é o que lhe dá vida, é o sopro da vida que há nele, juntamente com a sua inteligência. Deus, que é fonte de toda inteligência, conhecimento e saber, emprestou um pouco do seu espírito para nós. E você pode notar que somente o ser humano tem esta capacidade. De todas as criaturas do universo conhecidas, somente o ser humano tem a capacidade intelectual que ele tem. Não há outro à sua altura. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um pouquinho abaixo dos anjos, diz as Escrituras Sagradas. Ele nos emprestou o seu espírito, a sua inteligência. Porém, ele também nos dotou de liberdade de escolha. E aí é que está o grande bifurcamento da humanidade. Esquerda ou direita, Deus ou diabo, bem ou mal. E somos nós quem escolhemos. Quando nós usamos o nosso espírito, a nossa inteligência, para nos aliarmos com Deus, então nada nos será impossível. Nada. A união do espírito humano com o espírito divino é o que provoca os milagres, é o que provoca os impossíveis deste mundo. A manifestação da grandeza de Deus. Então nós temos, não só na Bíblia, mas ao longo da história da humanidade, grandes mentes, grandes indivíduos, pessoas, homens e mulheres que uniram o seu poder, o seu potencial humano à fé e, portanto, alcançaram grandes vitórias, conquistas, realizações, invenções e tudo que o mundo conhece de bom hoje. Mas também o mal. Há aqueles que elegem colocar a sua inteligência, o seu espírito, à disposição do mal. Então nós temos aí invenções e avanços, entre aspas, para não dizer regressões, retrocessos, onde a pessoa imagina o mal, coloca a sua cabeça, a sua inteligência à disposição do mal, e aí vem essas invenções malignas. Como nós temos hoje, por exemplo, no Canadá, nós temos a lei de que a pessoa que quiser acabar com a sua vida, porque ela está depressiva ou porque ela não tem dinheiro para se manter, ela pode acabar com a sua vida, porque o evoluído governo do Canadá, alguns evoluídos naquele país, decidiram que se uma pessoa está passando por um momento difícil, ela poderia acabar com a sua vida para acabar com o seu sofrimento. Né? Isso é legal dentro da lei, um país evoluído nesse sentido, né? Entre aspas. Bom, o mal, quando se une à mente humana e vice-versa, é capaz de qualquer coisa. Capaz de qualquer coisa para o mal. Mas o bem também. Jesus disse assim na sua palavra. Olha só o que ele disse. Guarde essa palavra que ele falou. Preste atenção. Lá em João, capítulo 15 e versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, ele fala de uma união nossa e dele. Uma união onde nós estamos nele. O que é estar nele? É estar com a cabeça nele. É estar com os nossos pensamentos nele. Dentro da vontade dele. E ele está em nós através das suas palavras. Se as minhas palavras estiverem em vós. Então, ele está em nós quando as palavras dele estão em nós. Ele disse uma outra vez, as minhas palavras são espírito e vida. Então, o Espírito de Deus, o Espírito divino, entra na nossa vida através das suas palavras. Quando você
disponha sua mente para ouvir, receber, meditar, digerir, entender as palavras de Deus, as palavras do Senhor Jesus, o Espírito dele entra em você, ele entra em você e vocês dois se tornam um. O seu espírito junto com o Espírito de Deus se tornam um. E é ali que tudo é possível. Por isso ele disse: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Naturalmente aqui, esse tudo o que quiserdes não envolve os caprichos humanos, porque uma pessoa que tem a mente de Deus, ela não vai gastar esse poder para pedir caprichos, cumprimento de caprichos. Então esse tudo o que quiserdes envolve o tudo dentro da vontade de Deus, do que é certo, do que é lícito, do que é proveitoso e bom para todos. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer ser um com você. Deus quer unir o poder dele a você. A mente humana é muito poderosa. A mente humana tem um poder que ainda não se conhece totalmente. Ela é extremamente poderosa. E quando ela se une ao infinito poder de Deus, então acontece o milagre. Acontece a transformação de vida. Nada se torna impossível para uma pessoa que se une à mente de Deus. Mas se ela se unir também, a mente humana se unir ao diabo, a mente do inferno, então ela também será causadora de muita dor e sofrimento. Então a escolha é sua. Você escolhe a qual mente você vai se unir. Você escolhe quais palavras você vai trazer para dentro da sua mente. Se as palavras de Deus são espírito e vida, as do diabo são espírito e morte, espírito e destruição. Palavras são espírito, porque palavras formam pensamentos, palavras instruem a nossa vida, palavras influenciam nossas escolhas e decisões. Elas são espírito. Quando elas se instalam na cabeça, na mente humana, então elas vão produzir aquilo que elas são. Então você tem que escolher bem quais palavras você coloca na sua cabeça. Se você colocou na sua cabeça que não tem mais jeito para você, então não tem mais jeito para você. Não porque não tem jeito, não porque a sua vida não pode mudar, mas porque o espírito dessas palavras não tem mais jeito para você, entrou na sua cabeça. Mas o dia que você arrancar esse espírito da sua cabeça e disser, por quê? Peraí, não, como assim não tem mais jeito para mim? Como assim? Muitas pessoas já passaram pelo que eu passei e superaram. Muitas pessoas em situações piores que as minhas venceram. Por que eu não vou vencer? Olha o outro pensamento. Olha outras palavras, outras ideias. O dia que você expulsar esse pensamento da sua cabeça que te diz que não tem mais jeito, então você vai encontrar um caminho. Deus é que dá esse poder ao ser humano. Mas você precisa usá-lo com inteligência, unir o seu espírito ao Espírito de Deus. Se a sua vida está amarrada, se a sua vida está travada, você não consegue sair desse beco que você se encontra, é porque os seus pensamentos estão travados, estão alinhados com os pensamentos do mal, os pensamentos limitantes, os pensamentos de incrédulo. Mas se você unir os seus pensamentos com os de Deus, então tudo que você quiser vai ser possível para você. São as palavras do Senhor Jesus. Eu não estou te passando uma ideia minha, eu não estou te passando um conhecimento humano, algo que algum estudioso deste mundo falou. Eu estou passando para você as palavras do Senhor Jesus. Foi ele quem disse, e você deveria colocar, no mínimo, experimentar, colocar essas palavras à prova. As palavras onde ele diz, se vocês estiverem em mim, quer dizer, se você colocar sua cabeça nele, se aproximar dele, se você quiser seguir a ele, estar com ele, obedecer a ele, e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo que você pedir, tudo que você quiser, vos será feito. Faça prova com isso. Alinhe o seu espírito com o Espírito de Deus. Una o seu espírito ao Espírito de Deus. E assim não haverá impossíveis para você.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.